Fala, pimpolhos do sexto ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje nós vamos dar início ao segundo bimestre, segunda apostila, certo? Nós vamos fazer uma pequena introdução aqui a esse período que a gente vai entender como história antiga. No bimestre passado nós vimos a chamada pré-história e vimos também a chamada história antiga, né? Os povos antigos, civilizações arcaicas, né? Nesse período o nosso foco vai ser principalmente a sociedade muito complexa chamada sociedade grega, né? Então esse bimestre vocês podem aí no sumário dar uma pequena olhada no que a gente vai abordar nesse bimestre, que é a formação dos povos gregos na antiguidade, o Império Macedônico, a filosofia grega e os chamados Jogos Olímpicos, que engloba aí a questão cultural dos gregos. Ok? Essa aula vai ser uma aula mais introdutória para a gente discutir um pouco, né, os principais aspectos que nós vamos estudar ao longo desse conceito de Grécia, né? E eu quero que vocês me acompanhem a partir da página 217. Então, aqui na página 217, pintores, nós podemos ver aqui 3 objetivos propostos simples, né, que a gente vai tentar alcançar dentro da nossa leitura. Primeiro, caracterizar os aspectos gerais da formação do mundo grego, como é que eles se formaram, né? Segundo, comentar os aspectos gerais da formação do mundo grego, né? E terceiro, analisar os tempos homéricos na Grécia Antiga. E isso vai ser ao longo de várias aulas que a gente vai constituindo isso de uma forma mais específica, né? A Grécia, né, se formou ali na região das margens do Mediterrâneo Oriental, né, na península, construindo naquela região da chamada Península Balcânica, né? E essa sociedade ela foi de muita importância para nós, em que nós estamos aqui. O próprio conceito de cidade, o próprio conceito de Estado, ele vai ser criado aqui nesse período da Grécia Antiga. A gente não pode também confundir a Grécia atual, a estrutura grega atual, com a Grécia desse mundo. Era outra história completamente diferente, mas não menos importante, né? Então, dentro desse período, né, nós vamos ter vários, dentro do período chamado grego, nós vamos ter vários subperíodos, digamos assim. Dentro desse processo de subdivisões, a gente vai chegar até o ponto que houve a criação de uma coisa chamada polis grega, que a gente vai ver um pouco melhor a partir aqui da frente, certo? O que é essa polis, né, grega, né? A Grécia Antiga, a polis consistia em um território normalmente localizado no ponto mais alto da região, em que remetia a características de uma cidade. Ou seja, a polis grega era o equivalente a uma cidade. Como é que era formado a polis grega antiga, né? Os chamados primeiros núcleos, né? A formação da polis era constituída por um núcleo principal com áreas agrícolas. Tinha um núcleo principal, áreas agrícolas. A Acrópole, centro ligado à religião e a templos, tinha a Ágora, praça central, comércio, e tinha a haste, que era o mercado central. Ou seja, todas as características de uma pequena cidade que a gente tem hoje, né? A civilização grega sobreviveu por quase 2000 anos, né, ao longo dos anos. Durante todo esse período, a cultura grega se expandiu não apenas pela Europa, mas também pelas suas colônias na Ásia e no Mediterrâneo. Lembrando que o conceito de Grécia, nesse período para os gregos, era muito maior do que só o território. Por exemplo, se eles colonizassem um local bem longe daquele território original ali do Mediterrâneo, para eles ali também era era Grécia, certo? Então a história da civilização grega está dividida em 5 períodos, né, como a gente vai ver aqui. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, né, que é o período mais próximo ao nosso, né?
Esta é a periodização que se tornou de uso convencional entre os historiadores, arqueólogos e demais cientistas sociais que se dedicam aos estudos acerca da história e do desenvolvimento da cultura, sociedade e civilização dos antigos gregos. Como essa é uma aula introdutória sobre a formação dos povos gregos, cada aula da gente, a gente vai ter um núcleo específico desses períodos, que são períodos bem complexos de ser entendidos. Então, por hoje, a gente vai ficar somente nessa primeira análise, e eu queria que vocês fizessem uma atividade específica, que é o resumo da página 217 até a página 221. Vocês não vão fazer as atividades ainda das páginas seguintes. Eu quero um resumo de cada ponto que está aqui, do período homérico, do pré-homérico, período homérico, período arcaico, principalmente. Ok? Abraço, pimpolhos.